Fala pessoal, Terra do Futebol Oficial, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Eifler e no vídeo de hoje estarei falando sobre a grande vitória do Grêmio por 2-0 sobre o Guarani do Paraguai no jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América, que aconteceu na noite de quinta-feira em Assunção, no Paraguai. Mas antes de falar da minha análise da atuação tricolor, pessoal, vão lá no Instagram, sigam nossos apoiadores, esse pessoal que nos apoia desde o início do canal, que abraçou nosso projeto. Então, pessoal, vão lá no Instagram e sigam @usilapegada, @espaçorache e @atelier_chama. Sigam lá, pessoal, vão lá, que o conteúdo deles é excelente, o trabalho deles é de primeira. E também, né, pessoal, pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, cliquem aqui no botão de inscrever-se, deixem seu like, seu joinha, compartilhem o vídeo, comentem, interajam conosco, falem o que vocês pensam no nosso conteúdo, deem pitacos, interajam com a gente, que isso ajuda a fortalecer muito o nosso canal. Agora falando sobre o jogo, pessoal, o Grêmio teve um, como é que eu vou dizer assim, um jogo dividido em duas partes. Um primeiro tempo que eu não gostei muito da atuação tricolor, e um segundo tempo que eu achei uma atuação de luxo, o Grêmio jogou muito bem. Começando pelo primeiro tempo, eu acho que a forma como o Guarani do Paraguai se postou em campo, surpreendeu o time de Renato Portaluppi. O Grêmio não conseguia sair, o Guarani subiu as suas linhas de marcação, avançou as linhas e praticamente anulou aquela troca de bola, aquela criação que o Grêmio costuma fazer com seus volantes, o Darlan e Matheus Henrique. Com a subida da marcação mais alta do Guarani, o Grêmio teve que fazer seu início de jogada, seu início de criação com seus zagueiros, seus laterais. Portanto, o Grêmio ficou trocando muito tempo a bola. Passava pelo Diogo Barbosa, ia pro David Braz, pro Jeromel, aí ia pro Vitor Ferraz, aí voltava. Dava um toque para frente pro Matheus Henrique, a bola retornava. O Grêmio não conseguia criar. A marcação do Guarani anulou completamente a saída de bola do Grêmio. O Grêmio ficou muito perdido. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo na saída de bola, não conseguia. Aí volta e meia dava um chutão. O Jean-Pierre, com isso, tinha que voltar muito. Ele acabava recuando muito para buscar jogo. E também não conseguiu ser efetivo na frente, errou muito. O Luiz Fernando, na minha opinião, teve uma atuação horrorosa. Foi o pior em campo disparado. Ele não conseguia fazer nada, ele errava tudo que tentava, os passes errados, cruzamentos errados, chutes errados. Hoje foi um dia não, como se diz na gíria do futebol, pro Luiz Fernando. E o Grêmio no primeiro tempo foi isso, foi anulado pelo Guarani do Paraguai, não teve quase chance de gol, não conseguia chutar, não conseguia criar. E em contrapartida, o Guarani do Paraguai também não conseguia ameaçar o Grêmio. O Guarani até tentava sair um pouco, mas a marcação do Grêmio ainda assim era muito boa. O Grêmio é um time muito melhor que o Guarani do Paraguai, ficou claro na partida de hoje. E o Guarani não conseguia criar também, mas conseguia no primeiro tempo pelo menos anular a marcação do Grêmio. Porém, essa circulação de bola que o Grêmio tinha, apesar de não criar, o Grêmio circulava muito a bola. Mais ou menos como o Grêmio fez em boa parte de 2017, 18, 19. Aquela coisa de circular a bola de um lado para o outro. E isso fazia o Guarani correr muito atrás do Grêmio. E eu acho que aí vem o pulo do gato do Grêmio para o segundo tempo. No segundo tempo, o Renato avançou mais o time do Grêmio, colocou o time mais à frente, tirou o Jean-Pierre daquela zona de buscar a bola perto dos volantes e colocou o Jean-Pierre mais próximo do gol adversário. Também espetou um pouco mais os dois pontas, que é o PP e o Luiz Fernando. E o que eu ia dizer, né, que foi o pulo do gato, essa troca de bola do Grêmio no primeiro tempo, que estava por causa da marcação alta do Guarani do Paraguai e que fazia o Guarani do Paraguai correr atrás do Grêmio, isso fez o time paraguaio cansar. Eu senti o time paraguaio mais cansado no segundo tempo e com isso o Grêmio teve mais espaço para trabalhar. Também teve o fato do Guarani ir para cima do Grêmio, tentar o gol, que quase conseguiu. O Vanderlei fez duas grandes defesas. Uma delas, quando o jogo ainda estava 0-0, numa bola respingada na área ali, uma finalização a queima-roupa, o Vanderlei fez uma defesa espetacular. E quase no lance seguinte, 1 ou 2 minutos depois, um pouquinho depois, num contra-ataque do PP, o PP deixou o zagueiro no chão e escorou a bola pro Jean-Pierre, que num lance genial, lance de grandes jogadores, só de caras muito acima da média, Jean-Pierre mais próximo ao bico, digamos, de esquerdo do ataque gremista da área, enquadrou o corpo naquele jeito que fosse daquela bola de curva, sabe, pessoal, no lado oposto
ao que ele tá. Mas aí não, ele enquadrou o corpo pra isso, 2 zagueiros vieram, passaram lotado, e o Jean-Pierre estou no outro lado. Estou no lado que ele tava, matou o zagueiro, matou o goleiro, um lance simplesmente brilhante de um jogador que é muito acima da média. Com isso, o Guarani do Paraguai se abriu mais ainda, foi mais ainda pra cima, deu mais espaço pro Grêmio, que começou a cadenciar um pouco mais a partida, embora ainda oferecesse muitos perigos ao ataque, à defesa no caso, né, do Guarani. Com isso, o Grêmio acabou matando o jogo numa falha bizonha da zaga lá, que pulou errado, o Diego Turin conseguiu escorar para trás, a bola sobrou na entrada da área pro PP, que com o goleiro saindo aos seus pés, né, o goleiro veio saindo com tudo atabalhoado, o PP só tocou por cima, deu aquela bola por cobertura, 2-0, fatura liquidada. Ainda podia ter feito mais o Grêmio, acho que ainda contava 1-0, Jean-Pierre, sempre ele, né, deu uma pifada pro Luiz Fernando na cara do goleiro, ele acabou chutando em cima do goleiro. O PP ainda perdeu um gol também no último lance da partida, recebeu uma bola cruzada na linha de fundo no pé e acabou botando pra fora. Enfim, o Grêmio fez 2-0, podia ter feito 3 ou 4, mas também podia ter levado 1 ou 2, se não fosse o Vanderlei salvar 2 bolas incríveis. Então o Grêmio é muito mais time que o Guarani do Paraguai, fez valer a melhor qualidade técnica, a maior capacidade física também, a troca de bola que cansou a marcação do Guarani, que não conseguiu sustentar muito tempo aquela marcação sob pressão do primeiro tempo. Isso fez com que o Grêmio tivesse uma grande partida. O Guarani não é um time desprezível, pessoal, mas é um time muito abaixo, sabe? É um time que ele compensa na correria, na força, porque falta habilidade. É um time muito rápido, um time bem postado, um time que conseguiu, por 45 minutos praticamente, anular completamente a equipe do Grêmio. A saída de bola qualificada, com Jean-Pierre, PP, o Grêmio não conseguia fazer nada. Mas com a bola circulada, o Guarani correndo atrás da bola o tempo todo, uma hora isso cansa e, na minha visão, no segundo tempo isso cobrou. O Guarani cansou, o Guarani não conseguiu mais correr atrás do Grêmio, não conseguiu mais marcar sua pressão. Tentou ir pra cima para fazer o gol e tu dar espaço pro Grêmio é fatal. Um time que tem Jean-Pierre e PP não dá pra ratear. O Grêmio com PP num contra-ataque espetacular, como eu falei, fez o primeiro gol e aí isso mudou a história da partida. O Guarani teve que ir mais pra cima pra tentar pelo menos buscar um empate, né? Acabou levando o segundo gol e com 2-0 fora de casa, gol qualificado, time superior. Pra mim o Grêmio tá 90% classificado. É um placar que praticamente encaminha a vaga do Grêmio às quartas de final da Libertadores da América. E agora é ver como é que vai ser o jogo da semana que vem. É praticamente... eu não vou dizer cumprir tabela, que é pra mim um desrespeito com o Guarani, mas é um jogo que o Grêmio tem tudo pra entrar em campo, jogar tranquilo, pois o Guarani vai ter que vir pra cima. É um jogo pra, na minha opinião, colocar 2 pontas, o PP e o Ferreirinha, pra aproveitar os contra-ataques e liquidar a partida o mais cedo possível. E a partir daí, controlar a partida, segurar o resultado, garantir a classificação, porque eu não vejo o Guarani com muita capacidade pra reverter essa partida. Que eles vão ficar numa situação meio de uma sinuca de bico. Eles não podem ir muito pra cima, porque vão tomar gol nos contra-ataques, mas ao mesmo tempo eles precisam ir pra cima. Então, o Grêmio tem a faca e o queijo pra chegar na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, e fazer uma outra boa partida e garantir a classificação para as quartas de final. Também destacar, pessoal, do jogo de hoje, a grande atuação, novamente, mais uma atuação exemplar de Pedro Jeromel. É um zagueiro fora série, ele acerta tudo, é uma segurança tremenda para o sistema defensivo gremista e não dá para te citar porque é um jogador espetacular. Como eu falei antes também, né, para mim o Luiz Fernando foi pior em campo. Na minha visão, o Vanderlei foi o melhor jogador em campo. Apesar de o Jean-Pierre ter feito uma partida exuberante também, eu acho que o placar passa muito pela mão do Vanderlei. Se quando estava 0-0 o Grêmio tomasse aquele gol, seria um jogo completamente diferente. O Grêmio talvez não, o Grêmio obviamente não teria aberto o placar com 1-0 no lance praticamente seguinte. E o Guarani teria se fechado e o Grêmio, todo mundo sabe que contra time fechado o Grêmio não consegue produzir. Então pra mim as defesas do Vanderlei foram fundamentais na partida de hoje. Ele foi o meu melhor em campo na minha visão, né? E agora, como eu falei, é o Grêmio tentar fazer um bom jogo na semana que vem, segurar o placar, tentar fazer 1-0 e garantir a vaga e passar a régua e classificar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Então, pessoal, era isso. Um abraço.